Boa tarde a todos. Eu tenho a honra, a satisfação, a admiração de estar aqui hoje, substituindo a Carmen na abertura e fazendo meu papel aqui como coordenadora, como diretora científica que eu estou no momento na Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Eu tive a oportunidade de ler, não completamente o livro, mas vários pontos, e a primeira coisa que vem, não é, desse livro é a vitalidade da clínica 0 a 3 e os casos, as situações clínicas que são descritas no livro e que são pormenorizadamente analisadas, pensadas, né? Eu sei que vocês estão saindo de uma jornada e que esse livro nasceu numa jornada, na última jornada presencial, pré-pandemia de 2019, né? E é interessante porque tem certos aspectos que até a Maria Ângela fala no prefácio dela, de como se fosse uma memória do futuro, de alguns elementos de prever aquilo que iria acontecer, alguma coisa que estava embutida, não é propriamente prever, mas é uma certa intuição daquilo que viria, né? Eu queria primeiro falar, agradecer a presença de todos, especialmente da nossa convidada internacional, Regine Prati, e também me comoveu muito encontrar dois artigos em memória, um da Magali, tão querida, e outro do Vitor Guerra, né? Então, tudo isso forma um clima que vai trazendo uma possibilidade de encontro e de comemoração mesmo desse lançamento do livro, né? Eu gostei de uma ideia, que agora eu não sei mais aonde que eu li, em qual das orelhas, das introduções, que os textos formam uma família, tal como a proposta de parentalidade, os textos em si conversam e formam uma família, né? Um dos aspectos que mais surge é que a parentalidade é uma construção, não é dada, e que o trabalho, então, vai auxiliar a construção dessa parentalidade, né? Os títulos dos dois volumes são muito originais, eu achei muito interessantes, né? São criativos, originais, como, por exemplo, A Roupa Nova da Interpretação, um artigo da Regine Prati, né? O Monstro do Beleléu, Cenas da Clínica 0 a 3, né? São títulos criativos e a gente vê que há muita função imaginativa, não é? Ajudando o trabalho, né? Para além das ações interpretativas, do trabalho propriamente psicanalítico, a gente vai encontrar os aspectos da clínica contemporânea, os aspectos dos recursos tecnológicos, que, aliás, já eram utilizados antes como uma premonição, isso que eu chamei de memória do futuro, achei super legal, da clínica transcultural, né, que traz momentos de tantos desamparos, dessas migrações, de condições sociais injustas, né? E um outro aspecto que eu achei interessante, quando Maria Ângela fala, será que entre os textos a gente vai usar uma visão binocular ou seria transocular, né? Na medida em que tem vários vértices e vários elementos possíveis, né? Tudo isso convida a gente, né? E, além disso, eu encontrei também nos textos da Regine Prati e também da Maria Ângela, na introdução, a coisa da busca da origem, né? Da mente primordial, dos aspectos primitivos ainda não nascidos, ancorados no corpo, como diz o André Green, eventos psíquicos enraizados no corpo, né? Tenho muita satisfação de estar aqui junto com vocês no lançamento desse livro, e que tem também, como diz a Marie-Christine Lasnik,
tem textos de orientação francesa e inglesa, e que há possibilidade de se tirar proveito daquilo que pode oferecer frutos, né? Eu vou me calar por aqui, vou primeiro chamar a organizadora, Maria Cecília Pereira da Silva, minha querida amiga, que é psicanalista, membro efetivo, analista de data, analista de crianças e adolescentes e docente da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. Coordenadora da Clínica 0 a 3, Relações Iniciais Pais-Bebê desde 2005, e da Clínica Transcultural desde 2017, do Centro de Atendimento Psicanalítico da Sociedade de São Paulo. É pós-doutora e doutora em Psicologia Clínica e mestre em Psicologia da Educação pela PUC de São Paulo. Membro do Departamento de Psicanálise de Criança e professora do curso de Relação Pais-Bebê, da Observação à Intervenção, do Instituto Sede Sapiens. Especialista em Psicologia do Bebê, Psicopatologia do Bebê pela Universidade de Paris 13, coordenadora e professora por São Paulo no curso de diplomados à distância em Psicopatologia do Bebê junto à Universidade de Paris 13 e Associação Franco-Mexicana de Psiquiatria e Saúde Mental. Coordenação da CIPA latino-americana. Aqui ela explica, coordenação internacional entre psicoterapeutas, psicanalistas que se ocupam de pessoas com autismo. E membro de associações nacionais e internacionais ligadas ao autismo e ao trabalho com bebês. Eu passo, então, a palavra para você, Cecília. A palavra é sua. Obrigada, Ana. Boa tarde a todos. É uma alegria estar de novo com muitos de vocês, que nós passamos desde ontem juntos, pensando a Clínica 0 a 3. E é muito legal poder falar para vocês que um pouco do nosso trabalho está publicado aqui a partir da jornada com a Regine Prati, que foi a nossa jornada sobre fronteiras da parentalidade e recursos auxiliares, que foi inaugurada com uma conferência da Regine Prati e que é o primeiro texto do volume 1 desse livro. É com muita alegria que esse livro é dedicado a Ezelinda Garcia de Barros, que está aqui conosco, que também participou da orelha do livro e que é mãe de muitas gerações. Também esse livro está dedicado para o Luiz Henrique, Luiz Felipe, Luiz Arthur, Júlia, Maria Luísa, Beatriz e Pedro, que são pais das futuras gerações e que moram no coração. Então, eu vou iniciar lendo para vocês os meus agradecimentos, e depois vou contar um pouquinho do livro, mas eu quero dizer para vocês que finalizar um livro de tamanha envergadura só é possível com a colaboração de muitas pessoas. Então, expresso aqui a minha gratidão e comunico para vocês. A todos os autores, eu agradeço, que participaram dos 2 volumes. Nós temos 35 autores nesse livro. Eu queria agradecer a Maria Ângela pelo prefácio e a Débora, que está aqui conosco, pelo pós-fácio. As palavras incentivadoras da Ezelinda, da Belcan, da Silvia Zornick, da Regina Aragão, da Rosa Tosta, que participam das capas do livro. A Cristina Lasnik, pela troca enriquecedora de tantos anos e sua companhia também na composição desse livro. As tradutoras dos artigos da Regine Prati durante nada, que foram a Tânia Zalkberg, a Beatriz Tupinambá, a Carla Brás Metzer, né, que não vai poder estar hoje aqui, porque ela está com uma questão importante de família, e ela traduziu o artigo do Vitor para compor também esse livro. A Luana Calia,
que é filha da Magali, que autorizou a publicação do artigo, assim como o Maximiliano Guerra, que autorizou a publicação do artigo do Vitor Guerra. Várias revistas também cederam autorização para a gente publicar os artigos da Regine Prati, que já estavam publicados nas outras revistas. A equipe editorial da Blucher foi incansável, especialmente Isabel Silva, para nos ajudar a fazer a revisão e cuidar da editoração desse livro. E eu também não podia deixar de agradecer a toda a equipe da Clínica 0A3, que, como na jornada da Regine, nessa jornada atual também, todo mundo é incansável em trabalhar e acompanhar todas as iniciativas, todos os estudos que nós propomos, e é uma parceria de muitos anos, né? E isso torna a nossa troca cada vez mais apaixonante. E também quero agradecer a todos que ficam nos bastidores, né? Embora presentes só no nosso coração, mas não está aqui nomeado, mas estão muito presentes. Bom, então, nós temos nos 2 volumes 35 autores, e eles participam de 7 eixos das fronteiras da parentalidade. Então, o primeiro são as fronteiras e recursos auxiliares, o segundo eixo são os recursos interpretativos, teoria e técnica psicanalítica da Clínica 0A3, o terceiro são recursos constitutivos do olhar psicanalítico, observando o psiquismo primitivo, o quarto são recursos psicanalíticos diante de indicadores precocíssimos de risco, o quinto são recursos tecnológicos, andaimes construtivos ou substitutos imediatos dos cuidados parentais. O sexto são recursos terapêuticos de uma clínica multidisciplinar, e o sétimo são recursos presentes na clínica transcultural, e aqui também queria agradecer a toda a equipe da clínica transcultural. Por último, eu queria dizer 2 palavras que me inspiraram para escrever a introdução, que foi uma frase linda do Mia Couto. Para variar, ele sempre nos encanta. Ele escreveu: na barriga da mãe não se tece apenas um corpo, fabrica-se uma alma. Mari, como fala isso em espanhol? Alicia está aí, hein? Alicia, então, Alicia, pode ajudar? Ó, a frase é assim, vou repetir, só que seu microfone está fechado, Alicia. Na barriga da mãe não se tece apenas um corpo, fabrica-se uma alma. Como se habla em espanhol? En la barriga de la madre no se fabrica apenas un cuerpo, sino también el alma. Ah, sim. E aí, eu falo um pouco sobre o livro, sobre o que vocês vão encontrar em todos esses eixos, e eu encerro, vou pedir para você traduzir de novo, Alicia. Eu encerro assim: como uma grande barriga, como una gran barriga, parafraseando Mia Couto, yo estoy parafraseando a Mia Couto. Esperamos que com esse livro o leitor, esperamos que con este libro el lector possa tecer uma trama consistente para uma clínica da primeira infância, pueda tejer una red consistente para la clínica de la primera infancia, que gere uma verdadeira fábrica de almas. Que genere una verdadera fábrica de almas. Então, a motivação maior da publicação desse livro foi de realmente fazer uma coletânea que tenha textos que possam auxiliar todo aquele que trabalha na Clínica 0A3, ou na Clínica da Primeira Infância. Obrigada, Ana. Obrigada, Cecília. Bem, agora vamos chamar Regine Prati. Regine é psicóloga e psicanalista, membro da Sociedade Psicanalítica de Paris, SPP,
e do Grupo de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas para o Desenvolvimento da Criança e do Recém-Nascido, GERPEN, e supervisora e formadora de alunos de observação de bebês. É muito interessada pelas premissas da vida psíquica e pelos inícios da simbolização e seus entraves. Regina, a palavra es sua. Muchas gracias. Voy a tratar de hablar en español, más o menos español, ¿eh? Portugués es por una otra época, otra vez, en otra vida. Pues voy a recoger de forma general lo que me parece un eje común entre las distintas propuestas que he realizado. Y las publicaciones aquí recogidas abarcan 30 años, más de 30 años de trabajo. Y la más antigua, que es el Diálogo de las Emociones, se publicó en Francia en 1999. Y esta publicación me abrió un camino de investigación que ha continuado hasta hoy sobre los modos primarios de comunicación. Pues no voy a resumir lo que expongo en estos artículos, sino voy a intentar dar algunas líneas generales, es decir, algunas llaves para abordar esos temas en torno de un eje común. El eje básico es considerar que nuestra concepción del origen de la vida psíquica, ya sea implícita o explícita, es fundamental para definir nuestra o nuestras acciones terapéuticas. Desde que llegué a Sao Paulo, he continuado mi trabajo sobre estos temas y se ha basado mucho en los intercambios y en las preguntas que se me plantearon en aquel encuentro. Es decir, que las llaves donde voy a hablar ahora no existían a este momento y las he identificadas después, a partir de los intercambios con vosotros. Y en primer lugar, voy a introducir mis reflexiones con una precisión metodológica. Y eso es la reflexión después de la pregunta de Bernardo Tanis, que me hizo mucho pensar. Y él me ha incitado a ir más allá de mi actitud más pragmática. Pues, la teoría es esta. Me apoyo en lo que Edgar Morin, que es un famoso sociólogo y filósofo francés, él llamó el punto de vista dialógico, y este incluye la idea de que los antagonismos pueden ser a la vez estimulantes y reguladores. Y Edgar Morin nos da una base teórica que nos permite confrontar diferentes enfoques, diferentes metodologías y dominios para hacerlos trabajar juntos. Y eso nos permite pensar con más precisión los fenómenos humanos que son, por su naturaleza misma, complejos. En la misma perspectiva, un psicoanalista suizo, no sé cómo se dice, suizo, de Suiza, que... Regine, posso te interromper um momentinho? A Cecília está sugerindo que a gente coloque o texto seu na tela. Você estaria de acordo para favorecer o acompanhamento? Sí. Muy bien. Ok. Obrigada, Regine. Ok. Pues, trabajando François Ansermet con Pierre Magistretti, que es un neurocientífico de gran prestigio, y los dos han hecho trabajo sobre la plasticidad neuronal. Él dice, la lógica, eso me parece muy importante, la lógica
del punto de parada. Y corresponde a lo que Edgar Morin llamó dialógico, punto de vista dialógico. El punto de parada, donde se necesita otro campo para reconocer que hay que cambiar de paradigma. En mi opinión, la crisis que atraviesa el psicoanálisis no solo está vinculado a su relación con el socius, sino también internamente. Me parece que ha llegado a su punto de parada con las situaciones clínicas extremas, ya sean los extremos patológicos, psicosis, autismo, las deficiencias, los extremos de la vida, el principio de la vida y el final de la vida. Y creo que mi reflexión es ahora suficientemente completa para afirmar que en psicoanálisis debemos cambiar el paradigma. El campo clínico de este punto de parada puede definirse como el de la simbolización y de sus trastornos, pero también de las modalidades y vías singulares de simbolización desde el origen. La búsqueda del origen, el inconocible punto cero de Bion, es la que guía mi trabajo. Trabajar la prehistoria de la vida psíquica y la conferencia en Sao Paulo From Touch to Couch me ha llevado a reconsiderar ciertos conceptos básicos del psicoanálisis a la luz de los conocimientos a los que hoy tenemos acceso y que yo considero como extensiones de nuestro campo de observación. Esto nos permite establecer correspondencias entre psicoanálisis, embriología, neurociencia e investigación del desarrollo. Desde Freud hasta Bion y los otros, existe un consenso que define la vida psíquica como la transformación de los sentidos y percepciones sensoriales en emociones, afectos, representaciones. Lo que yo exploraba antes en el diálogo de las emociones era la comunicación entre dos personas de los aspectos brutos, impensables, por medio de la identificación proyectiva, en canales de transmisiones corporales y no verbales. Y es lo que yo más tarde voy a llamar la ópera del encuentro. Después, mi fondo teórico se construyó a partir del apoyo de las características prenatales de la vida psíquica del alma, lo que nos lleva a plantear la pregunta desde el punto de vista del desarrollo. ¿Cuándo empezamos a sentir? ¿Y cuál es la primera modalidad sensorial? El psicoanálisis no tiene respuesta, excepto por deducción de sus consecuencias clínicas. Y hay que buscar en las ciencias que están relacionadas, y en este caso, más concretamente, la embriología. Eso dice que el sentido del tacto, que es el más temprano, da una forma táctil al mundo. Tanto yo intrapsíquico como otro ambiente irrelacional. La propia reflexividad del tacto incluye al otro en el desarrollo del yo. El organizador de toda la vida psíquica es la exploración táctil en actividades rítmicas organizadas que he llamado agarrado-soltado. El siguiente paso que he hecho desde mi vuelta de Sao Paulo es solo una evidencia, me parece una evidencia ahora, que otros colegas también pueden haber adoptado. Es decir, que el impulso primitivo de tocar, que existe ya a las 8 o 10 semanas de desarrollo embriológico, es la pulsión original, que yo he propuesto llamar tact-pulsión. La conversión transmodal de este modo de percepción en otro, un hecho ya bien establecido en el conocimiento de los modos de percepción del recién nacido, pero también en sus raíces prenatales,
nos permitirá conservar la memoria de forma de tacto-pulsión, es decir, estar en contacto y extender el campo de tacto-pulsión a otras modalidades sensoriales, pero también cognitivas y representacionales. Y esta es la llave que no temía cuando llegué a Sao Paulo y que ya considero como una llave para entender toda la vida psíquica. Eso nos permite comprender cómo el lenguaje ya no verbal es una herramienta de comunicación construida en el principio de la vida, incluida la vida prenatal, que nos permite estar en contacto con el otro, mientras el otro, el interlocutor relacional, lo entienda, claro, lo acoja y reaccione. Los descubrimientos neurocientíficos sobre los planos implicados en el funcionamiento neurofisiológico del cerebro muestran que, a pesar de la asignación del hemisferio izquierdo verbal como dominante por su capacidad de gestión de los procesos del lenguaje, es realmente el hemisferio derecho con su función de comunicación y gestión implícita de la homeostasis y la autoconservación, el que es realmente dominante en la existencia humana. Eso es Shor, que eso es un neurocientífico muy famoso. Y él concluye, no es psicoanalista, ¿eh? Él concluye que la cura por la palabra es en realidad una cura por la comunicación. Esto define el soporte de una de las herramientas técnicas más fiables y eficaces con las que los clínicos están familiarizados, aunque haya sido insuficientemente teorizada, es decir, la intuición. Las transmisiones transferenciales contratransferenciales representan estas comunicaciones no conscientes entre la percepción de las señales corporales y el cerebro derecho. Eso nos permite pensar en lo que yo había llamado blanco del trauma, que fue traducido antes en portugués, el blanco del traumatismo, como un trauma del contacto. Estos pacientes que yo describí han vivido en el inicio de sus vidas experiencias de no sintonía, de no encuentro emocional, y no han podido ser objeto de suficiente atención por parte del entorno. Su capacidad de representarse a sí mismo y de dar sentido al mundo psíquico interno, tanto al propio como al del otro, se ha visto impedida. Muchos de los pacientes, tanto niños como adultos, que he tenido la oportunidad de tratar, tienen en común que tuvieron una relación primaria perturbada con su madre durante el primer año de vida. En su experiencia como bebés, debieron forjarse una visión de un mundo en el que no podían confiar demasiado en los demás, en el que tenían que valerse por sí mismos, y desarrollaron una distancia afectiva con su madre a una edad muy temprana, y no pudieron percibir su experiencia emocional interna y transformarla de forma que pudieran comunicarla. Muestran así las diversas formas en que fracasan los procesos de transformación simbólica. Desafectivación y alexithymia son la consecuencia de una política de tierra quemada en la que toda turbulencia emocional es suprimida en su origen, vivida como un peligro inminente de destrucción total. La comunicación intersubjetiva en sesión implica una experiencia en doble por parte del paciente y del analista de los aspectos traumáticos expulsados
de la experiencia infantil del paciente. Esto permite a ambos protagonistas experimentar una relación continente-contenido que les permitirá dar forma a afectos que antes estaban excluidos. El analista siente lo que el paciente no puede o no ha podido sentir, lo que significa que el trabajo del analista como interpretador procede de una gestación psíquica. El proceso analítico es, pues, un proceso de reanimación y de conformación del desarrollo psíquico interrumpido del paciente. En la parentalidad, lo que he llamado el trauma del nacimiento para los padres es el descubrimiento de la dependencia total del bebé, que constituye el punto central de todos los trastornos del posparto. La inclusión de este aspecto traumático nos lleva, cuando recibimos a los padres jóvenes, a considerar el aspecto de la crisis psíquica como mayor. Así concebida, la clínica del nacimiento de la familia se parece a una clínica postraumática. Cuando recibimos a los padres jóvenes, estamos tratando con personas que están pasando por una mayor crisis de identidad y que acaban de experimentar un trastorno muy violento. Ya no me reconozco. Es una formulación que escuchamos a menudo de las madres jóvenes. Y es verdad, porque los padres, y en particular la madre, van a tener que volver a los antiguos modos de estar conectados, es decir, a una pulsión no sexual, a un primitivo de la pulsión originaria, que he llamado precisamente tactpulsión, y que se realiza en el ritmo de lo que he llamado agarrado-soltado. Este constituye, en mi opinión, el fundamento de lo que Julia Kristeva ha conceptualizado como reliance, no sé cómo se puede traducir en español. El resultado para los padres es lo que he llamado la cuadradura del círculo, la misión imposible de la parentalidad. Cogidos entre los dos extremos del problema del contacto, entre el demasiado y el insuficiente del sostén. Una de las consecuencias será delegar en los objetos una parte de la función que los padres temen ser incapaces de sostener. Y sabemos que nuestra época consumerista sustituye con gusto las necesidades psíquicas por las cosas, objetos. Lo que llamó nuevo vestido de la interpretación, la ropa nueva de la interpretación, significa tener en cuenta todo el lenguaje, integrando con lo lingüístico y lo verbal los aspectos no verbales, es decir, el lenguaje corporal, postural, rítmico, musical, tanto en lo que consideramos como material proveniente del paciente, como lo que consideramos como interpretación proveniente del psicoanalista. Si pensamos en el trabajo de transformación simbólica como un continuum, entonces nuestras intervenciones terapéuticas tendrán que estar asentadas en los primeros niveles no lingüísticos, para tener una oportunidad de ser comprendidos, para proponerse como punto de inicio para reanudar los procesos de transformación simbólica. El plano rítmico del agarrado soltado, organizador del psiquismo derivado de tactpulsión, define el mecanismo de transmisión en una modalidad relacional que llamó ópera del encuentro,
bien representado por las modalidades de contacto con el otro y con sí mismo. Aquí también, este cambio de vértex teórico del tacto-pulsión tiene considerables implicaciones clínicas. Significa que el objetivo de la cura no es liberar la represión que pesa sobre las pulsiones sexuales, sino reconstruir las modalidades de simbolización del contacto. Eso cambia la cura por la palabra hacia una cura por la comunicación, como lo decía Alan Shore. Doy muchos ejemplos clínicos en el papel con propuestas técnicas que no voy a repetir aquí, pero me parece importante subrayar que la característica sexual de la pulsión conlleva necesariamente que cualquier movimiento por parte del analista hacia el paciente se entienda como un intento de seducción o incluso de abuso. Y pues una posición de retraimiento, que se ha llamado neutralidad benévola, que es una tontería, me parece, se llamó así desde este punto de vista. Esta posición acaba siendo irrelevante o incluso contraindicada en los problemas clínicos a los que nos enfrentamos. Me parece que el concepto de tacto-pulsión nos da más libertad de pensamiento en lo que René Roussillon llama una escucha polifónica, donde ningún contenido psíquico es a priori privilegiado, ni a priori excluido, y de la misma manera ningún tipo de intervención es a priori prescrito o prohibido. Muchas gracias. Sí me han entendido. Sí. Sí, muito bem, muito bem. Sim, Também compreendemos muito bem o que você trouxe. Diga, Cecília, você estava falando... que também está tudo no livro, né? Todos esses conceitos estão muito bem explicados nos capítulos da Regine no livro. Então, vamos lá. Agora eu vou chamar a Luciana Pires. A Luciana Pires é psicanalista, é mestre e doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, com especialização pela Tavistock Clinic. É autora do livro Do Silêncio ao Eco, Autismo e a Clínica Psicanalítica, e coordenadora de grupos de estudos em psicanálise. Luciana, a palavra é sua. Muito obrigada, Ana, obrigada, Cecília, Mariângela e todos mais coautores nesses 2 lindos volumes que são lançados hoje. Muito material mesmo, muito material interessante, assim como a aula que acabamos de assistir, né, da Regine Prato, que vai render ainda muito pensamento. Eu entendo que que eu vou falar, depois a Mariângela vai falar, e a ideia é ainda abrir espaço, né, para que a gente possa conversar aqui nessa roda da internet. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível e, claro, sigo aqui para as nossas conversas futuras em roda. Então, em primeiro lugar, assim como a Ana Maria, né, trouxe alguns trechos do prefácio da Mariângela, o prefácio da Mariângela faz, né, atualiza o material dos 2 livros nesse momento, digamos, se a gente pode chamar assim, pós-pandêmico que a gente está vivendo, né? E aí a Mariângela vai dizer que um tanto do que a gente produziu, né, naquela jornada, as falas da jornada, todos os textos que foram publicados nesses 2 lindos volumes, funcionaram como uma espécie de um prenúncio de eventos cataclísmicos, né? Ela vai lembrar dos animais, né, que às vezes têm intuição de catástrofes naturais por vir, né? Assim como um elefante, né? Eu lembro de um paciente que era fascinado por terremotos e ele sempre me contava essa história que os elefantes são capazes de descobrir
muito antes de todos os seres vivos, né? Que tem um terremoto por vir, teria alguma sensibilidade tátil, né, na pata dele, e aí ele sai correndo já para algum lugar para se proteger. De fato, revisitar esses textos e os pensamentos que a gente produziu na jornada agora, né, depois de 2 anos de intenso isolamento, é muito interessante, né? E eu acho que novas cores são depositadas nos textos, nos pensamentos que a gente tinha tido. O meu capítulo em particular, o texto que eu produzi para esta jornada, falava especificamente, ele se chama, se eu não estou enganada, alguma coisa como o bebê, os pais e o iPad, né? Então falava sobre a entrada da tecnologia nesse campo da comunicação entre seres humanos, né? E todos vocês devem imaginar, né, o quanto que, por um lado, né, depois de tudo que a gente viveu, como a gente foi arremessado para dentro das telas nos 2 últimos anos, né, o impensável aconteceu, atendemos crianças pequenas e bebês. Como esse meu texto, a princípio eu cheguei nele pensando, ele tem algum cheiro de velho, né? Mas, por outro lado, eu pude reconhecer nele alicerces que foram fundamentais para a minha coragem de enfrentar os tempos que tiveram por vir, né? Então, por isso eu agradeço a todos que organizaram a jornada, porque me deram, eu lembro que entre as ideias que eu trazia naquele texto, uma que me foi muito cara e que eu acho que funcionou, digamos, como uma espécie de ferramenta, né? Ou talvez a gente possa dizer de arma para enfrentar os tempos que tinham por vir, né? Era uma ideia que eu trazia de que, assim, bom, gente, a tecnologia está aí, né? Acho que a gente não tem força para eliminá-la, né? Então vamos tentar humanizá-la, né? Eu lembro que eu foquei muito na ideia de que o iPad, por exemplo, porque eu estava lá refletindo sobre uma cena vista num restaurante de 2 pais, um bebezinho e o iPad funcionando como uma espécie de chupeta, né? A ideia do iPad é ser monofocado, né? Ser concebido para ser usado por uma pessoa só. E o quão nociva é essa ideia de isolamento diante da tela e da internet, de todos os elementos que dali derivam, né? Então eu lembro de propor alguma coisa que a gente tente conversar com a tela. E então, assim, vocês todos devem estar aí ouvindo, né, as ressonâncias desse pensamento pré-pandêmico, né, na batalha que todos nós travamos por esses 2 anos eternos e infindáveis que a gente atravessou. Então, tendo um pouco como pano de fundo essa ideia, né, da atualização da produção desses 2 volumes, a atualização que se dá surpreendentemente muito bem, um pouco nessa ideia, né, que a Ana Maria ia dizendo da memória do futuro, uma espécie de premonição, né, que todos nós, acostumados a se sintonizar, digamos, com microsinais, né, a gente estava ali já tentando elaborar esses microsinais de um tempo, né? Muitas pessoas dizem que o século XXI se inicia mesmo com a epidemia do coronavírus e tudo que isso acelerou de mudanças que estavam ali nas entrelinhas, diante das quais a gente tentava resistir, aquilo tudo veio, né, a galope e nos penetrou. Então, um pouco com isso de pano de fundo, eu escolhi falar aqui, bem brevemente, né, sobre a ideia do efeito patológico do insulamento. E que eu acho que que a gente pode derivar este pensamento de toda a fala da Regine Prats, por exemplo, agora, né, dessa ideia do humano como irrevogavelmente comunicante, né, nessa ideia que ela busca, tem um dos textos que está no volume 2 da Regine, que é absolutamente precioso, que se chama A Pré-História da Vida Psíquica. Bom, eu me encantei com vários dos textos presentes nesse volume, de fato não vou dar conta de falar deles, né, todos, então fica aqui o convite para que as pessoas leiam e outras conversas possam ser desdobradas, né, mas essa ideia do ser humano sempre à busca de um outro, né, um ser humano nesta abertura comunicante para se encontrar com outro ali desde os primórdios, né, desde a situação fetal, e ela vai trazer uma série de pesquisas para corroborar isso, né?
Então, diante dessa natureza necessariamente social e comunicante do humano, a gente pode entender que o insulamento é sempre, e por insulamento eu estou achando aqui uma outra palavra para isolamento, é sempre patológico, né? E aí a gente pode pensar em vários níveis, né? O isolamento do bebê, né? Com todas as decorrências patológicas que a gente vai pensar no campo das patologias graves da infância, né? E o isolamento das pessoas em geral, não só bebês, crianças, adolescentes, adultos e todos nós, e também o isolamento das famílias, né? Em um dos textos, acho que é o texto 1 do volume 1, ao qual a Cecília também se refere aqui, Regine Pratt vem trazer, ela traz uma espécie de uma listagem pautada em pesquisas, eu não vou lembrar exatamente quais os itens que estão ali presentes, mas ela vai dizer quais os motivos, quais as contingências que normalmente se encontra associada aos quadros graves de depressão pós-parto. E eu vou pensar algumas dessas, não são muitas, não é uma lista muito grande, mas eu lembro que nessa lista tinha migração, né? Que aqui a gente vai falar, né, da clínica transcultural. Eu lembro desse que me chamou a atenção, interrupção do trabalho recente. E tem também qualquer tipo de ruptura com a rede de apoio da família, né? Então, para a gente entender que pais sejam de primeira viagem ou quaisquer pais, né, vivendo isso que a Regine Pratt chama do trauma do pós-nascimento, né, são profundamente prejudicados se encontram em condições de isolamento, né, ou se encontram numa condição de interrupção dos laços com a rede de apoio. Tem uma outra ceninha, né, que eu achei linda, enfim, tem um quê, né, a gente ficar atento às comunicações 0 a 3, e aqui, que no 0 caiba, inclusive, o intrauterino, né, tem um quê de poético, né, nesse esforço de se sintonizar com a linguagem que não é verbal e não é da língua compartilhada, né? Ela vai dizer de vocalizações, né, sonora por vezes, né, ou uma espécie de uma linguagem corporal, né, nessa frase que ela terminou agora, Regine Pratt, a dizer de que tudo é linguagem. E tem num dos textos dela, ela vai falar de uma forma belíssima, né, essa ideia do tato, da pulsão tato, né, e que marca isso que eu estou querendo trazer aqui, que é essa condição comunicante social do humano desde o estágio 0, né? Então ela vai lembrar da cena de um bebê dentro da barriga de um feto e como ele se esforça para se aproximar da mão da mãe ou da mão de algum outro, né, que se achega na barriga. E aí, enfim, durante a quarentena eu fiz, lá convocada pelo Instituto Sede Sapiência, eu fiz um levantamento das brincadeiras que as crianças tinham desenvolvido em situação de isolamento, e muitas delas tinham feito cabaninhas. Cabana é o que mais apareceu, né? Então essa imagem, né, eu ali identificada com o feto se aproximando, né, da barriga, nessa situação meio nebulosa, né, fiquei pensando a gente, né, dentro de uma espécie de útero, casa do isolamento, né, e recebendo os barulhos e esse afã de se aproximar, digamos, da parede uterina, daquela proteção que se instalou com a gente. Então, dito o estudo, né, que eu coloquei que tanto no nível individual quanto no nível grupal, e aqui representado pelas famílias, né, o isolamento tem um caráter de risco patológico muito grande. E aí, isso posto, eu vou migrar assim, para acho que algo que vai fazer já a minha fala interromper, né? Essa espécie de jargão pandêmico que a gente ouviu falar em todos os cantos, né? A ideia de que para a criação de uma criança é preciso uma aldeia, né? Nunca essa frase foi tão falada e tão usada quanto nesses tempos, né? E acho que essa frase traz
agudamente a experiência de isolamento que as famílias viveram, né? Então, tem algo que está sendo dito aí, que para a criação de uma criança, para o cuidado de uma criança, não basta um pai e uma mãe, né? É preciso toda uma comunidade. E aí eu fiquei pensando, eu penso desse modo, né, que o nosso trabalho enquanto psicanalista, atendendo aos diversos sofrimentos psíquicos desse começo de vida, mas da vida toda, né, possa oferecer essa espécie de rede, né, para as famílias e para os bebês em isolamento, né, para os sofrimentos que estão insulados por um motivo ou outro, né, não necessariamente pela epidemia do coronavírus. Como a gente sabe, já vem estudando há tanto tempo, né, os isolamentos, esses nós, digamos, comunicativos, essas interrupções na rede comunicativa entre humanos, que por vezes acontecem por dores, né, por fatos históricos, e que a gente possa ir lá oferecer, digamos, um pouco mais de capilaridade, né, e circulação, tanto que a gente funciona como a comunidade tão necessária para as famílias criarem crianças, né? E aí, por último, eu vou fazer só uma menção a um texto do Guimarães Rosa, que depois, nas perguntas, se quiserem, eu posso citar. Guimarães Rosa é um pouco difícil de ler, que ele tem aquela linguagem dele, né, uma língua desconstruída, digamos. Eu já, em algumas experiências de aula, fui ler Guimarães Rosa, e aí eu acompanhava na cara dos alunos que ainda ia precisar umas 3 aulas de digestão, porque a linguagem dele é uma linguagem que talvez no tempo da leitura a gente estranha e volta, e dá tempo. E aqui, como eu só vou fazer uma menção, acho que eu não vou ler. Mas tem um conto do Guimarães Rosa, na coletânea que se chama, esse nome acho que bastante adequado para a nossa discussão aqui, a coletânea se chama Primeiras Histórias, e esse conto se chama Soroco, Sua Mãe e Sua Filha. E ele é lindíssimo, então essa fica aqui como sugestão, deve ter na internet com muita facilidade para vocês lerem. E a ideia é um vilarejo, né? O Rosa gosta de fazer esse tipo de ambientação, né? Então é um vilarejo que se prepara para um evento trágico, que são 2 mulheres da vila que serão levadas a um hospício. E então aparece, né, esse núcleo familiar composto pelo Soroco, sua mãe e sua filha, né? E eles vão surgindo ali do alto da montanha, carregados dessa tristeza e dessa tragicidade que já está antecipada no burburinho da vila à espera. Eles descem essa montanha e no meio do caminho, se eu não estou enganado, primeiro a filha, mas seguida pela velha, elas passam a entoar uma cantiga cujas palavras não são reconhecíveis, né? Uma cantiga próxima a essas comunicações primitivas que a gente está dizendo aqui, né? Dessas vocalizações que carregam afeto. E, bom, assim elas descem e vão para o trem que carrega elas para um hospício em Barbacena, que é assim que é ali mencionado. E o mais bonito é no retorno, né? Então, daí você tem o Soroco, que é o único membro da família que resta, muito entristecido, voltando para sua casa no alto do monte. E no meio do caminho, e tem uma frase do tipo, como se fosse um grande fardo, né? Ele, o único são, e as 2 loucas, né? E aí ele está subindo em direção à casa, ele interrompe o caminho dele e começa, né, por surpresa, e é muito bonito o jeito que o Rosa vai falar dessa surpresa, a entoar esse cântico, sobe entoando o cântico, e logo em seguida, e também por surpresa, vai se dizendo sem nenhum ensaio, né? E acontece uma espécie de contágio dessa cantiga, né? Dessa linguagem, né? Como é que é numa manifestação da cura pela comunicação, como bem trouxe aqui a Regina Prati, a vila inteira canta. E vão subindo todos cantando essa música cujas palavras são incompreensíveis, né? Enfim, então achei esse conto, eu lembrei enquanto li aí alguns dos capítulos desses 2 volumes, e essa ideia que eu quis trazer para vocês
da comunidade necessária para sustentar o cuidado de uma criança, esse foi o ponto que me veio à mente. Assim eu encerro a minha fala de hoje, para dar tempo da Mariângela falar e a gente ainda cantar todos juntos. Obrigada, Luciana. Bonita lembrança do Soroco. Agora vou apresentar a Mariângela Mendes de Almeida, que é psicóloga e psicoterapeuta, mestre pela Universidade de East London, Tavistock Clinic, Associação da Clínica ao Departamento de Criança e Família, de 88 a 93, doutora pela Universidade Federal de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Atendimento a Pais e Bebês no setor de saúde mental do Departamento de Pediatria da Unifesp. Membro filiado ao Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, integrante do Grupo Prisma de Psicanálise e Autismo e da Clínica 0 a 3, do Centro de Atendimento Psicanalítico da SBPSP. Especialista em psicopatologia do bebê pela Universidade de Paris 13, membro do Departamento de Psicanálise com Crianças e docente do curso Relação Pais-Bebê, da Observação à Intervenção do Instituto Sede Sapiense. Membro de associações nacionais e internacionais ligadas ao autismo e ao trabalho com bebês. Mariângela? Olá, gente, tudo bem? Então, é interessantíssimo que a Lu tenha enfatizado essa questão do grupal, né? E que a Regine Prat tenha falado dessa experiência dela de retorno, né, a uma situação muito parecida com o que a gente está vivendo hoje, que é, de novo, uma jornada em que tanta gente se reuniu para pensar sobre a clínica de bebês, que é por si, né, uma clínica gregária, né? Então, parabéns para a CIS por ter agregado todos esses grupos, né? É muito interessante ver aqui várias pessoas que são os grupos que compusemos juntos, né, esse livro. E eu acho essa linha do tempo muito instigante, né? Que em maio de 2009, né, a gente estava fazendo essa jornada também, né? E depois isso se ampliou para toda uma participação muito significativa da Regine Prat nesse livro, mas os textos que estão aqui representam o trabalho muito aprofundado de vários grupos, dos quais as pessoas que estão aqui fazem parte, né? Grupos de instituições, grupos da própria Clínica 0 a 3, né? Trabalhando com as famílias que nos procuram. Então, essa marca da vincularidade, do gregário, eu acho que é algo que salta aos olhos mesmo, né, nesse livro. E interessantíssimo também que quando a gente pensou, né, quando a gente começou a pensar naquela jornada lá atrás, a gente escreveu, né, a delicadeza e a força da clínica Pais Bebês se reinventam frente a novas fronteiras e desafios propostos à parentalidade. Nesse encontro, discutiremos a diversidade dos recursos que se propõem a auxiliar nas funções parentais. Esse aspecto que as pessoas já tocaram, né, de como isso foi esgarçado ao máximo, né, no desafio da necessidade de se rearticular frente a uma situação muito nova, eu não vou retomar, mas realmente essa imagem, né, dos acontecimentos pré-cataclísmicos, acho que fez muito sentido para mim, isso está descrito mais no prefácio, mas eu acho que essas contribuições podem ser vistas mesmo como produções capturantes de um tempo em constituição em que nos instrumentalizam para o agora que se seguiu e para um futuro intangível, né? Então a gente vai poder ver nos textos desse livro, né, muitos temas super presentes desde o início da Clínica Pais Bebês e que enfrentam novos desafios, como foi para a psicanálise o desafio de incluir o trabalho com bebês, talvez às vezes ainda seja, né? Mas incluir o trabalho com bebês como um trabalho psicanalítico, incluir o trabalho de crianças em tempos antigos, isso foi desafio, foi polêmico. E agora, dentro do trabalho com bebês, a gente vai ver nesse livro, então,
pela diversidade, né, de autores, de grupos, né, vocês vão tomar contato com os 2 volumes, é interessante ver como existe, ao mesmo tempo, uma diversidade e uma congruência. Então, vocês vão ver desde experiências de observação, a intervenção, da psicossomática, à flor da pele, aos desafios propostos por estados sindrômicos no bebê. Vocês vão reconhecer os títulos de vocês aí, né? Porque eu acho que isso faz um panorama. Dos indicadores de risco ao trabalho clínico com os estados autísticos, da contemporaneidade tecnológica às suas incidências na construção da parentalidade, dos instrumentos nascentes a partir da consulta terapêutica à clínica transcultural, dos buracos negros, beleléus, barreiras e terras queimadas em traumatismos, aos resgates pelos sonhos acompanhados das reflexões acerca das ferramentas interpretativas em suas modalidades características da clínica de bebês, aos aportes da psicanálise também de adolescentes, adultos e estados arcaicos, incorporando o diálogo das emoções encarnadas no corpo em campo transferencial, da nutrição simbólica compartilhada com o bebê e com a família aos alimentos oferecidos para a formação profissional de aprendizes clínicos psicanalíticos em trabalho conjunto. Então, a amplitude, né, do livro, acho que representa a amplitude da Clínica Pais Bebês e marca a Clínica Pais Bebês como algo ao mesmo tempo muito delicado, mas incisivo, tônico e vitalizante, que acho que são características próprias do bebê que se ampliam para a nossa clínica também. O Gouze fala da Clínica Pais Bebês como descritiva, interativa, contratransferencial, historicizante, transdisciplinar e transcultural. Né? Isso também está muito bem aplicado aí a todos esses textos, né? Acho que até antes do que eu ouvi ele falar isso, o livro estava escrito, mas ele já deve ter pensado isso há bastante tempo também, que acho que é algo que nos une em termos dessa proposta de trabalho. E eu penso no livro também, acho que eu estava muito marcada por essa questão do presencial e do online, eu penso no livro como um livro que a gente pode entrar em várias salas, né? A gente pode entrar na sala de um artigo, aí ir para outra sala, de um outro artigo, voltar para aquela sala, dá essa ideia de um passeio mesmo que a gente pode fazer, né? E marcando aí de novo essa ênfase, né, na questão do grupal, a maioria dos trabalhos são realizados em duplas ou em mais que duplas, né? No caso do nosso trabalho do SEDES, que foi feito justamente sobre a questão das observações de bebês e da presença da tecnologia antes da pandemia, né? A gente observava as famílias e tentou pensar na questão da presença da tecnologia, da TV, de rádio, dos celulares, mas a gente nem imaginava que viria uma coisa tão intensa para nós pensarmos da questão da relação com isso em termos mais amplos, né? Mas esse artigo foi feito com, acho que, não lembro agora se foram 8 pessoas, ou todo um seminário escrevendo junto, né? Então, essa questão do grupo, né? Da presença, da necessidade de se comunicar. A gente se comunicava por celular, naquela época as 8 nem eram de São Paulo, mas não era a questão de ter que falar online, né? Então, realmente foram questões que se anteciparam e que depois tiveram que se aprofundar muito. Então, eu acho que o livro tem essa qualidade do atemporal, né? Ele marca um tempo que revê o passado, pensa o presente, se prepara para um presente que vai chegar, e agora a gente está aqui de novo se reencontrando após um trabalho imenso de um grupo também que preparou aquela primeira jornada, que a Regine Prat retornou agora na fala dela, quando encontrou, né, Bernardo Tanis e outras pessoas aqui em São Paulo, né? A gente volta para um trabalho imenso de um grupo, e essa atividade, de certa forma, fecha, né? Faz um bucle de retour da Genevieve Hag, né? Vai e volta e retorna para a gente com todos esses acréscimos, esses ganhos, né? E essa possibilidade de estar aqui junto comemorando isso também. Então, parabéns, Cissa, pelo livro, e parabéns para todos nós que também fazemos parte, né, dessas reflexões e desse trabalho junto.
o Mari, eu só queria ver. A jornada foi em 2019, né? Acho que você falou 2009, mas é 2019, né? 2019. Só... Eu falei 2009? Você falou, eu ia corrigir logo em seguida, mas perde o curso. 2019, em maio de 2019, e a Covid-19 veio no finzinho, né? Isso? Então nós ficamos 2 anos. No começo aí de 20. Mas Covid-19 por marcar a questão do final de 19. Chegou aqui no comecinho de 20, né? Gente, eu não quero interromper a conversa, mas eu gostaria de abrir um pouco. Eu sei que tem vários autores que estão presentes, né? E também vocês, o público que veio comemorar esse evento, eu queria pedir para as pessoas se inscreverem pelo chat para poderem contribuir, trazer suas ideias, suas observações. A Graça apareceu com uma mãozinha amarela levantada. Você quer falar? Não. E a Débora fez uma observação sobre o pós-fácil. Você não quer falar, Débora? Eu peço que todos falem um pouquinho para que todos possam falar. Na verdade, eu estava só agradecendo o convite e feliz de estar participando aqui, conhecendo vários autores, enfim, pelo menos virtualmente. Que esse livro esses 2 volumes têm trabalhos muito bons, muito interessantes, que abrem diferentes vertentes de estudo. Acho que é uma grande compilação, né? Acho que estamos todos de parabéns, foi um prazer fazer esse pós-fácil. Só isso. Obrigada, Débora. Bom, vamos aguardar. A Elza colocou um recado aqui. Quer falar um pouquinho, Elza? Queria dar os parabéns para Maria Cecília, para Mariângela, para toda a turma da Clínica de 0 a 3, para a Regina Prati, para os outros autores do livro. Eu não li ainda, estou muito interessada em folhear com muito carinho e com muita seriedade todas essas contribuições, né, que eu tenho acompanhado aí desde os inícios, a clínica. Fiquei muito feliz em saber que vai ter uma homenagem à Magali também, com o texto dela, que é uma pessoa muito querida e deixa muita saudade. Então, é isso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e muito também querendo ter em mãos esse livro e começar a ler. Tá? Um abraço a todas vocês. Obrigada, Elza. É muito rápido. Eu queria dizer que tem um provérbio, e como todos os provérbios são sempre sábios, né? E esse, em particular, se aplica ao caso, porque dizem, né, que uma andorinha não faz verão. E as minhas andorinhas, né, são de uma vitalidade, de uma alacridade e de uma generosidade, né, que me traz muita alegria, uma ideia tão grande, né, de que as coisas continuam, né? A gente vai passando o bastão, e não é só que a gente passa um bastão, ele é recebido de uma maneira ainda novamente criativa. Então, eu queria agradecer, em particular, a dedicação desse livro e dizer que, mais uma vez, né, eu tenho muito orgulho das minhas andorinhas. Um beijo para todos vocês. Obrigada, Ezelinda. Sempre tão tocante escutar você. O Haddad, você colocou uma mensagem, você quer falar? Eu convido os autores também a dizer, cada um alguma coisa, que possam participar desse canto coletivo, dessa aldeia, como disse a Luciana. Bom, eu vou aproveitar, então, e dar os parabéns para a Cecília, para a Mari e para todos os autores. Tenho certeza que eu vou, assim, poder acompanhar muito esses trabalhos e vou ler com muito interesse também, porque há muitos anos que a gente vem trocando, que eu estou na clínica de 0 a 3 e na clínica transcultural também, e eu penso assim que vai ser muito bom. Acompanhei também
muito dos escritos do Vitor Guerra, também pude vê-lo, e a Regine também, os textos dela a gente pôde ler também antes e aprendi muito, e eu acho que eu vou, assim, vai ser muito bom ler mais esses textos que hoje eu vi, e eu senti assim que vai ser muito importante para o trabalho, para o meu trabalho com crianças autistas e com crianças pequenas e com adolescentes e com todos os pacientes que tenho, adultos e adolescentes. Então, eu vou ser muito grata, então, a todos por mais essa contribuição e tenho certeza, então, que vai ser muito bom. Estou já ansiosa para ter os livros. Um abraço para todos os colegas aqui, e é muito bom ver mais essa produção. Eu também acho que o pessoal é demais de vivo e de criativo, e é muito bom estar junto com pessoas assim. Obrigada. Obrigada, Haddad. Obrigada. Agora eu estou vendo aqui as mãozinhas levantadas da Alicia, da Edilane, A Alicia, Fátima também. depois a Leila Lombardi, a Dedé, a Fátima. Se cada um falar um pouquinho, nós podemos nos estender um pouco, além das 6h30. Alicia, vamos começar com a Alicia. Boa tarde a todos, é uma alegria enorme estar aqui. Eu quero dar os parabéns a minhas amigas queridas, que nos encontramos tantas vezes em tantos grupos, né? Eu sou vítima da vitalidade, do entusiasmo, da criatividade de Cecília e de Maria Ângela, incansáveis, né? Incansáveis. Nos brincamos que no sabemos a qué hora ellas descansan y duermen, porque nos comunicamos 1h da manhã y nos encontramos en ese horario. Mas yo quería aprovechar la presencia de Regine para una pregunta, ¿no? Porque a mí me parece que la neutralidad es algo que nos herdamos y que fue mal traducido, que na realidade deveria ser abstinência, né? E que nós temos uma neutralidade ideológica, mas na clínica de 0 a 3, principalmente em toda a psicanálise, mas principalmente na clínica de 0 a 3, nós temos uma consciência de que justamente nossa postura nunca pode deixar de ser afetiva, né? Claro, Y claro. entonces, en este sentido, Maruco y luego María Ángela tienen escrito sobre esto, la importancia de la aposta pulsional del analista en aquello que hace. Y yo acho que ese libro es justamente una prueba, un testimonio, ¿no?, de ese investimento das autoras en el trabajo clínico, ¿no?, del entusiasmo, de la capacidad de ir y voltar y ver qué es lo que se podría ter dito y qué es lo que no se faló, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esa cuestión de la neutralidad es algo que más nos atrapalha que nos ayuda. Mas muito obrigada a todos, né? Obrigada a você, Alicia. Regine, você gostaria de responder à observação da Alicia? Sí, estamos de la misma familia, Alicia, y les voy a decir, estoy de acuerdo completamente. Y la actitud de abstinencia es lo que Esterbik ha definido como no interferencia, y me parece que es la práctica que nos ayuda lo más a comprender muy profundamente la posición analítica, y estoy de acuerdo que neutralidad no es una palabra de Freud sí mismo, pero ¿por qué por qué fui tan popular? Y me parece, eso es una interpretación malveillante, malheureusamente, me parece que eso es la consecuencia de la concepción de la pulsión como sexual, primero. Y eso
ha puesto todos los analistas en posición de transgresión y pues se han retirado en la neutralidad. Y en Francia fue un movimiento tan fuerte, que hay analistas que no, antes del COVID, que no, ¿cómo se dice? Para Não cumprimentavam, não sí, davam a mão. que no decían una Bom palabra dia. de toda una... Eso es consecuencia de terror de ser seductor. Pues me parece que pensar que la pulsión es pulsión, pulsión, nos ayuda más, me parece, a establecer el contacto. Otra cosa que quiero decir es, tengo mucha frustración porque ustedes entienden el español, yo no entiendo el portugués y yo seguí muy bien, Luciana, te seguí muy bien, la música de la palabra y me sentía en sintonía y todo, pero me faltan las palabras, me faltan. Obrigada, Regine. Muito rapidamente, eu estou bastante emocionada de estar compartilhando esse encontro. Alguns dos textos eu já conheço, mas meus dedos e minha mente estão aflitos por me apropriar dos livros, né? Que eu sei que é uma riqueza, e acho que tudo que estava sendo falado, inclusive o que a Alicia falou, da vitalidade, da criatividade, do entusiasmo, né? E acho que a coisa mais importante para a gente que gosta e cuida desses temas, né, dos bebês, do começo da vida, acho que é um cuidado com o futuro da humanidade. Acho que esse é um ponto fundamental. E eu só queria agradecer, um prazer enorme ver todos vocês, especialmente a Regine, que eu tive a oportunidade de conhecer no congresso, e adoro suas contribuições, já as conheço. Um abraço, gente, parabéns, continuem assim. Obrigada, Leila. Agora eu vou passar para a Edilene, que tinha se inscrito antes, né, Edilene? Tinha sim. Gente, eu acho que tem, primeiro, boa tarde a todos, mas, e parabéns a Cissa por todo o trabalho que eu imagino que ela deve ter tido aí para organizar tudo isso, nos reunir, mas, acima de tudo, a minha gratidão, porque a oportunidade de participar da escrita e de pensar no grupo lá do SEDES que a gente organizou, né, lá no trabalho da mídia, lá na observação de bebês. Então, eu me lembrei muito do que, a partir da fala da Iselinda, se você foi falando, Iselinda, dessas andorinhas, eu acho que eu sou uma andorinha recém-chegada nesse bando e que me contaminei, né, com a beleza e com o trabalho envolvente que é o trabalho de observação de bebês, da clínica de 0 a 3. Então, como a Leila falou agora, da gente poder disseminar isso, porque é um cuidado com a humanidade. Então, a minha gratidão pela oportunidade de vocês terem, de alguma forma, aberto fazerem parte, né, dessa abertura para esse olhar e para esse campo tão enriquecedor na minha clínica, acho que na clínica e na formação de todos. Tá? Muito obrigada. Obrigada, Edilene. Dedé? Eu gostaria de contar, assim, de agradecer, de fazer parte desse grupo e dizer que esse grupo, ele tem, eu comparo com uma orquestra. Nós temos uma maestra, que é a Cecília, e nós temos um primeiro violino, que é a Maria Ângela. E elas convocam diversos compositores, elas convocam todos os músicos e põem todo mundo para funcionar. E produz um trabalho incrível. Então, eu queria dizer que eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. Parabéns. E parabéns a todos que participaram. Obrigada, Dedé. Fátima? Vou falar rapidinho. Primeiro, boa tarde a todos. Agradecer a Cecília, a Mari, pelo
pela organização do livro. Dizer que eu estou muito orgulhosa de estar junto com a Cissa aí nesse livro, de ter a Regine com a gente, a alegria de manter viva a Magali e o Vitor nos nossos corações e no livro, dá até um nozinho na garganta de saudades, e dizer que agradecer o nosso grupo lá 03, que é muito, muito, muito rico, e agradecer a Iselinda, que é um ninho que sempre alimentou a gente e continua alimentando da melhor forma possível. Enfim, são só agradecimentos e o prazer de estarmos juntas. É isso. Não quero tomar muito tempo. Tem mais obrigada, gente. Fátima. Muito obrigada. Agora vamos escutar a Nena, que também levantou a mãozinha amarela. À medida que eu fui ouvindo, esperando a minha hora de falar, eu fui sendo tomada assim por uma grande emoção. E é com grande emoção que eu estou aqui, e que eu queria falar para vocês, né, desse momento no mundo onde o problema da comunicação nos leva a assistir às cenas de uma guerra, onde não tem nenhuma possibilidade de transformar em palavras, né? E isso explode dessa forma em cima de um povo que está sendo destruído, né? E daquilo que a gente está se propondo, que nos liga desde manhã cedo até agora, numa emoção comum de poder transformar em formas de comunicação esses primeiros momentos de um ser que vem ao mundo, né? Num mundo que nos cabe também fazer alguma coisa de bom, num momento em que tanto perigo a gente está correndo. Então, que a gente consiga se manter um bando de andorinhas vivas e pensantes. Muito obrigada. Obrigada, Nena. Cristiane, você também está inscrita, né? Estou vendo. Obrigada, Ana. Eu estava pensando se eu ia falar ou não. Eu estava não falando, mas eu não consegui. Com as falas tão, né, tão emocionantes e tão tocantes, né, de todas vocês, né? E com os recadinhos aqui também no bate-papo, né? Não dá para não falar, né? Não dá para não agradecer, né? Estar aqui junto, né? Com vocês todas, com a Cecília, com a Mari, que são muito especiais, né? Para a gente. É um privilégio, né? É um privilégio, aquele texto que está no livro, né? Foi escrito a várias mãozinhas, né? E vários coraçõezinhos, né? Mas ele é muito vivo, muito potente, né? E eu queria agradecer aqui, já que vou aproveitar, agradecer não só a Cecília quanto a Mari, né? Mas a Edilane, né? Que ajudou muito, né? Na organização, aí nos finalmente, vamos dizer assim, do texto, né? Então, e eu acho que a Cecília e a Mari, elas têm uma coisa que me ajuda muito, que é tocar no que a gente tem de melhor e potencializar. Então, eu acho que isso eu queria também, né, agradecer aqui, já que eu abri o microfone, tá bom? Obrigada. Obrigada, Cristiane. Tânia, eu vi que você levantou a mãozinha, depois abaixou. Você quer falar ou é impressão minha? Eu vou falar, porque eu tive que fazer uma pausa nesse grupo 03 esse ano que passou, por uma série de condições pessoais, e é um grupo que me dá muita saudade. Eu já estou voltando, agora que as coisas se acalmaram, e eu quero dizer que foi um orgulho para mim, uma honra ter traduzido o texto da Regine, que é um texto assim maravilhoso, foi muito bom, e também o trabalho, né, o meu trabalho na Clínica 03, que sempre me trouxe muita alegria. É isso. Obrigada, Tânia. Agora, a última, vou dar a palavra para a Eliane Muscati, que está com a mãozinha levantada,
e depois, antes de encerrar, eu vou devolver a palavra para a mesa, para cada um falar mais um pouquinho e a gente poder fechar com chave de ouro. Então, só queria agradecer, né? Já tinha dito para a Cecília, a imagem que a Dedé trouxe da orquestra é imbatível, né? Mas para mim a Cecília é uma locomotiva, né? Ela tem uma energia, e aí os vagõezinhos vão se encaixando, o trem vai ficando cada vez maior, e a gente vai e vai, né? Quer dizer, a produção desse grupo intelectual e o clima afetivo, é um privilégio participar. Eu agradeço muito ter podido escrever um capítulo junto com a Ana Maria, e para mim foi uma forma também de homenagear o Vitor Guerra, porque a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso caso numa das jornadas, quando ele veio, e foi um privilégio, e pudemos escrever depois também pensando nas coisas que ele trouxe de aporte, então foi muito significativo. Então é só agradecimento. A Ercília mandou um recado pedindo que Zelinda queria compartilhar uma foto. Ah, é linda, é a do carrinho, é linda. Deixa eu ver como eu faço. Vai compartilhar? Aqui. Essa foto que aqui fica um pouco pequena, mas tá vendo? É uma foto que tem uma poesia linda que um português escreveu sobre os carrinhos Beguan. Bogdan. Bogdan é um nome muito comum ucraniano. Do carrinho. Corresponde. Bogdan é um nome de uma criança. E esses são 109 carrinhos que representam 109 bebês que já morreram na guerra da Ucrânia. Então, eu acho que nós podíamos prestar uma homenagem, falar da nossa dor, né? E da nossa esperança de que essas cenas não se repitam. É muito tocante. Isso aqui é numa praça. Eu conheço uma pessoa que é ucraniano. Então, ele tem me mandado muitas notícias da Ucrânia. Ele mora no Brasil, tem parentes na Ucrânia. Então, ele me mandou isso, essa imagem de 109 carrinhos vazios de bebê na principal praça da cidade de Lviv, Ucrânia, apareceu hoje nos meios de comunicação. Era uma manifestação de protesto contra a guerra, contra os bombardeios que mataram 109 crianças. E aí ele manda essa poesia de um português, a Cecília falou, não sabia, que é muito porque eu conheço esse ucraniano. Você é muito indiscreta, Cecília. Ele vai ajudar a gente na clínica transcultural, sabia? Ele vai nos ajudar como tradutor da clínica transcultural. Muito legal. Essa mulher é impossível. Então, só dizendo que esse nosso amigo... É muito querido. É muito querido, se chama Igor Bogdan Olovico, e que é marido da nossa colega querida também, né? da nossa colega... Cândida Serrolo. Isso. Então, é isso. Mas eu acho que seria muito, muito bom que a gente lembrasse dessas crianças aqui entre nós e fizesse um voto de esperança de que essas coisas desapareçam do mundo. Desejar a gente pode, né? E lutar por isso a gente pode também. Obrigada, Di. Obrigada, Ezelinda. Sempre com a esperança de que Eros vença Thanatos, né? Então, eu só queria dizer, Ana, que algumas pessoas estão presentes e não falaram, e estão no livro. Então, eu queria chamar a atenção para a Juliana Mori, para a Luciana Stoiani,
a Ercília Barros, que mandou a foto, a Maria Lúcia Morim, que também está no livro e tem um artigo muito interessante. Não sei se eu esqueci alguém, gente. Silvana Crivellari, que está aqui também, feliz, compartilhando com a gente. Eu acho que eu falei todo mundo. Se eu não falei, vocês levantem a mão, porque acho que eu incluí a Débora, que fez o nosso pós-fácil. E a Muito Vera obrigada. Leme. Quê? Vera Leme. A Vera está aqui, mas ela está aqui? Cadê a Vera? O nome está aqui. Eu não estou te vendo, Vera. Mas acho que ela está de câmera fechada, talvez. Tá. Então, Vera, obrigada também, não tinha te visto. Oi, Vera. Oi, que bom que você veio. Então, ela apareceu e sumiu de novo. Então, gente, é só isso que eu queria dizer. Muito obrigada e vamos ver se esse livro voa como as andorinhas, se espalhe como as andorinhas. Bonita imagem. Regine, uma palavra de encerramento, gostaria de nos oferecer? É muito difícil sentir tão próxima e, ao mesmo tempo, tan lejos, porque hablamos de la misma cosa, me parece que hacemos parte de las mismas evidencias de ir al contacto y de sentir lo que pasa. Y también faltan las palabras, es lo que siento muy fuerte y he escrito tanto sobre lo no verbal, pero ahora estoy realmente experimentando que faltan las palabras y algunas veces yo pienso, ay, no estoy seguro que he entendido, quizás no he entendido nada, pues estoy en un ambiente tan que parece... Me decía, escuchando todo lo que dicen, mirando también en mi pantalla, yo me decía, quizás estás de que puedes sentir un bebé cuando hay muchas personas alrededor y las mira y las escucha. Y es un baile también donde a veces tiene y a veces se pierde. Y eso fue lo que he bailado con vosotros toda esta tarde. Muchas gracias. Y muchas gracias, María Cecilia, por su trabajo. Y para todos, muchas gracias. Muito obrigada, Regine, muito obrigada. Vamos escutar ainda uma última palavra da Luciana e da Maria Ângela. Então, quando a Regine disse que tinha acompanhado a música das minhas palavras sem entender, eu tinha pensado, sorte a minha que ela é uma excelente analista de bebês, né? Embora fique à vontade de traduzir para o espanhol para ela compreender. Bom, queria agradecer mais uma experiência de humanização da tela, como eu gosto de dizer, que eu vivi aqui com vocês. Boa noite a todos. A gente começou na tarde e terminando já à noite. Maria Ângela. Então, uma vontade de fazer um encontro desse pessoal em algum momento, o mais breve possível, né? E por enquanto a gente acho que pode ficar, a Cissa convidou as pessoas para brindarem juntos, né, Cissa? Acho que a gente pode fazer um brinde imaginário aqui, todo mundo junto agora. Sim. Agradecer. Vamos fazer uma salva de palmas. Será que a gente possa, em breve, fazer um encontro pessoal, né? Sim, com brinde de verdade, e abraço, né? Eu sinto falta dos abraços. Sim. Obrigada. Eu agradeço, então. Obrigada, Ana, por disponibilizar a sociedade, você e tudo para esse encontro. Eu que agradeço a presença de todos, um evento assim tão importante, tão comovente, né? Tão profundo. E, novamente, agradeço em nome da Carmen Mion, nossa presidente, que não pôde estar presente, infelizmente. Obrigada a todos, uma boa noite, um bom domingo. Posso só fazer uma lembrança? Eu me lembro da Regine cantando e eu tocando piano. Você se lembra?
No encontro nosso. Na sociedade, Regina? Foi no nosso encontro lá na sociedade. Tchau, tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada, Boa noite. Jorge. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos.